Olá, boas-vindas à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo nas ideias do Paul Weblheimer, sabe? Explorando o livro dele, Seu Destino é a Cruz. Isso aí. A gente vai usar uns trechos dessa obra e a nossa missão aqui é tentar entender a visão dele sobre um tema bem central e até meio radical, né? Com certeza. O autossacrifício, o que ele chama de morrer para o eu, e como isso tudo se liga com pecado, com santificação. Parece um pouco pesado, eu sei, mas tem umas sacadas bem interessantes. Ok, vamos desempacotar isso. Com certeza. E é bom, né, a gente situar um pouco. O Weblheimer, ele tá numa linha cristã que foca muito no que o pessoal chama de vida mais profunda, sabe? Ou vida vitoriosa. Ah, sim. Esse livro, ele não é tanto sobre a conversão, o início de tudo, é mais sobre o que vem depois. A ação contínua do Espírito Santo na vida do crente. Entendi. O processo. E avançando um pouco nela, sabe? E a ideia principal que ele traz é forte, quase chocante. Que o autossacrifício não é só uma virtude, é tipo uma lei do universo. Uhum. E a cruz de Cristo é o símbolo máximo disso. Ele chega a chamar a cruz de o trono do universo. É impactante, né? Muito. Ele diz que foi ali que Satanás, quando desafiou esse princípio, acabou sendo derrotado. E isso parece que leva a gente para uma escolha diária, né? Sim. Ou a gente aceita esse princípio de entrega total, se preparando para o tal governo eterno que ele fala, ou a gente tenta descer da cruz para salvar a própria pele, o nosso ego. Exato. E aí, segundo ele, é onde a gente perde a autoridade espiritual de verdade, a tal coroa. É uma visão bem radical, não acha? Sem dúvida. E o fascinante aqui, olha, é a construção teológica que ele faz em cima disso. Ele foca demais na recusa de Cristo em descer da cruz. Ah, sim, lembro disso nos evangelhos. Lembra? O pessoal zombando lá em Mateus 27, Lucas 23. Salva-te a ti mesmo, desce daí. Para Weblheimer, esse foi o ponto máximo da resistência de Cristo. Resistência às tentações de Satanás por um caminho mais fácil, sem tanto sofrimento. Faz sentido. E o ponto crucial para ele é esse. O poder, o reinado de Cristo não vem apesar da cruz, vem da cruz. Tem até aquela frase antiga que ele usa, né? Cristo reina do madeiro. Nossa. E o pulo do gato é como ele conecta isso com a nossa vida. Ele usa textos como Romanos 6, né? Nosso velho homem foi crucificado com ele. Gálatas 2, estou crucificado com Cristo. Para dizer que a gente participa dessa morte. Mas, e aqui tem um detalhe importante, ele chama isso de comunhão potencial. Não é automático. Sabe? Ah, entendi. Tem que ativar, digamos assim. Exatamente. Precisa ser ativado pela fé, na prática do dia a dia. Certo. Então não é só uma doutrina bonita para a gente concordar, é algo para viver mesmo. Mas o que seria, assim, na prática, esse descer da cruz no cotidiano? Ele dá exemplos mais concretos? Dá sim. E é aqui que a coisa fica bem prática e talvez até meio desconfortável pra gente. Descer da cruz para ele é qualquer atitude que busca proteger o eu. Sabe, achar um atalho, evitar ficar vulnerável. Ele lista umas coisas bem específicas. Manda aí, tipo, ficar se desculpando demais para parecer perfeito, sabe? Se defender com unhas e dentes quando alguém critica, proteger a reputação a qualquer custo, ficar se justificando o tempo todo. O que ele chama de autovindicação. Nossa. E tem mais, autopiedade, ficar guardando ressentimento, culpar os outros pelos nossos problemas, ficar se explicando demais sem ninguém pedir, se ofender por qualquer coisinha. Puxa vida. Criticar os outros de forma muito dura, ou aquele espírito de panelinha, sabe? Defender o meu grupo, a minha opinião e menosprezar os outros. Caramba, essa lista, ela pega em pontos bem sensíveis. Coisas que, como ele mesmo diz, são super comuns, né? Até em ambientes religiosos. Exatamente. Mas espera aí, deixa eu entender melhor. Se defender, ter uma opinião, isso não é normal? Onde que o Weblheimer traça a linha? Entre, tipo, um cuidado normal consigo mesma e essa descida da cruz que ele condena tanto? Ótima pergunta. A linha é sutil mesmo. E ele coloca essa linha na motivação e na dependência. A questão não é ter uma opinião,
É a necessidade de impor essa opinião, sabe? Ou se sentir arrasado se ela não prevalece. Ah, tá. Não é não poder se explicar, é a compulsão por se justificar para proteger a imagem a todo custo. A descida da cruz rola quando a reação vem do medo, do orgulho, da necessidade de preservar o ego, em vez de confiar em Deus e aceitar ficar vulnerável. Entendi. A raiz da atitude. Isso. E se a gente conecta isso num quadro maior, a visão dele é bem radical mesmo. A cruz é o único lugar de vitória espiritual, sobre o ego, sobre as influências negativas, que ele chama de Satanás. Qualquer tentativa de salvar o eu por conta própria seria, olha que paradoxo, uma derrota. A vitória só volta quando a gente retorna para a cruz, ou seja, aceita a situação, abre mão do direito de se defender, confia. Certo. E aqui entra a crítica dele, né? Ele acha que falta muito ensinar essa aplicação diária da cruz. O pessoal fica meio preso numa experiência lá do passado, uma crise forte, mas não entende como viver essa crucificação do ego, continuamente. Faz todo sentido essa distinção na motivação. E isso me leva para outra coisa que você falou que ele explora. A tal da morte progressiva do ego. Ele cita um tal de George D. Watson, né? Isso. O que significa isso? Não é suficiente uma decisão inicial de se entregar. Exato. Essa é a questão-chave. A ideia da morte progressiva ou morte mais profunda do ego é que o negócio não termina numa crise inicial de consagração, sabe? Bioheimer e outros dessa linha, como Watson, eles argumentam que tem um trabalho contínuo de crucificar não só os pecados óbvios, a rebeldia clara, mas também as camadas mais sutis do egocentrismo. Aquilo que chamam de vida da natureza. Vida da natureza. E aqui, olha, aqui é onde fica realmente interessante. Isso incluiria até coisas que parecem boas ou neutras. Como assim? Nossas opiniões muito fortes, nossos afetos naturais quando a gente coloca eles acima de Deus, nosso zelo religioso, se for para nossa própria glória, sabe? Nossa vontade própria, mesmo em coisas que parecem legítimas. É uma entrega, nossa, muito mais profunda do que a gente geralmente pensa. Entendi. Então tem uma diferença entre os pecados, as falhas que a gente comete e essa tendência interna de ser egocêntrico. Tipo, uma coisa é o ato, outra é a disposição. Precisamente, Bioheimer faz essa distinção que é comum em algumas teologias. Pecado como ato, as falhas concretas que são perdoadas lá na justificação quando a pessoa se converte, e pecado como disposição ou natureza, essa inclinação interna para o egocentrismo que precisa ser purificada ao longo do tempo. Certo. A santificação para ele pode até começar com um momento decisivo de entrega sim, mas ela é fundamentalmente um processo. Lembra de Efésios 5,18? Continuai a encher-vos do Espírito. Indique essa continuidade. Mas isso levanta uma questão importante. Não é algo mágico, sabe? Não é automático, é uma escolha diária. Aceitar as consequências da cruz, a renúncia, a humildade, a entrega, ou então, na visão dele, viver em derrota, em frustração espiritual. Entendi. É uma escolha ativa. E ele é bem claro nisso. A prova da santidade verdadeira não é só sentir arrepio ou ter a doutrina certinha na ponta da língua. É mudança ética. É o caráter sendo transformado. Menos eu, mais mansidão, mais submissão, mais amor de verdade. Isso é forte. E ele critica abertamente quem confunde santidade só com emocionalismo ou só com ter a teologia correta, mas que convive numa boa com teimosia, com autopromoção, com briga por poder. Puxa, isso realmente muda a régua, né? Do que significa ser espiritual. Mas a gente é humano, né? A gente falha. O que acontece quando a pessoa percebe que desceu da cruz? Que agiu por autoproteção, que falhou nesse processo todo? É tipo voltar para estaca zero? Olha, não exatamente estaca zero, mas exige uma ação consciente. O conselho do Bioheimer é bem direto. O mais importante não é ficar se culpando eternamente, ou só ficar lembrando daquela experiência inicial de anos atrás. Tá. E o que fazer então? O passo crucial é retornar à cruz. E como? De forma bem concreta. Confissão honesta e, sempre que der e for preciso, restituição. Confissão e restituição. Ou seja, admitir o erro sem ficar dando desculpa esfarrapada.
sentir tristeza por aquilo, confessar para Deus e, se precisar, para a pessoa que você ofendeu. E se o erro causou algum dano para alguém, fazer o possível para reparar esse dano. É a humildade na prática, sabe? Então, a prova de que a experiência espiritual é genuína não seria nunca mais falhar, mas sim a disposição de se levantar e voltar para esse lugar de entrega, de humildade quando a gente cai. Exatamente isso. O texto dele sublinha muito isso. A autenticidade se vê na resposta falha. E ele conecta isso direto com a questão da autoridade espiritual. A autoridade de novo. Sim. Parece um paradoxo, né? Mas ele afirma que a cruz, aquele lugar de aparente fraqueza, de entrega total, é a verdadeira fonte de poder espiritual. E recusar essa aplicação diária da autorrenúncia, segundo ele, pode bloquear a ação de Deus na nossa vida. Pode impedir dons, travar o crescimento. Nossa. Ele reforça muito a centralidade do arrependimento. Cita até um tal de J. Edwin Orr, que dizia que arrependimento é a primeira palavra do Evangelho e continua sendo essencial sempre. Uhum. E ele detalha os passos, né? Reconhecer o erro, a convicção, lamentar sinceramente por ele a tristeza, confessar, abandonar aquela prática e fazer a restituição. Sem isso, a volta para a cruz não estaria completa na visão dele. Essa ideia do poder que vem da fraqueza é muito forte mesmo. E ele leva isso bem longe, né? Falando até de martírio. Leva sim. Ele aborda o que ele chama de glorificação do martírio. Elevar esse princípio do autossacrifício ao limite máximo mesmo. A disposição de entregar não só o ego, mas a própria vida física, se os propósitos de Deus pedirem isso. Uau! Nesse olhar, a morte por causa da fé não é um desperdício, uma tragédia pura e simples, mas um potencial lucro espiritual, sabe? O ponto máximo da identificação com Cristo. Ele usa os exemplos de Estevão, dos apóstolos, do próprio Jesus. Exemplos fortes. E chega a comparar com o soldado patriota, né? Que é considerado sacrificável por uma causa maior que ele mesmo. É a entrega levada às últimas consequências mesmo. É uma perspectiva bem radical sobre valor e propósito na vida. E ele usa umas analogias para mostrar que essa morte ou quebrantamento é meio que necessário para a gente ser útil, né? Isso, ele cita o J.R. Miller com umas imagens bem visuais. O carvalho lá, imponente na floresta, só vira viga, instrumento útil, depois de cortado. O barro bruto precisa ser quebrado, moído, misturado, moldado, queimado, para virar um vaso útil. As pedras precisam ser arrancadas da montanha, cortadas, polidas para virar templo. Entendi a lógica. A semente precisa cair na terra e morrer, né? Para gerar a planta, os frutos. A lógica é sempre essa. A transformação, a utilidade, a vida nova, muitas vezes vem pelo fim da forma original, pelo quebrantamento. Faz sentido. A conclusão dele é direta. Buscar preservar o eu a qualquer custo é, na verdade, autodestrutivo. O caminho contrário é o de Cristo lá em Filipenses 2. Né? Se esvaziou, obedeceu até a morte na cruz, e por isso Deus o exaltou ao máximo. A cruz, então, é esse caminho paradoxal para a verdadeira realização e autoridade. Falando em caminho, ele também dá uns conselhos sobre como lidar com o passado e o futuro que parecem ter a ver com essa ideia de entrega, né? O que ele fala sobre o passado? A orientação é meio que esquecer o passado, mas é interessante o que ele inclui nesse esquecer. Não são só as tristezas, as dores que, ele argumenta, se a gente encarar com fé, podem até virar bênçãos. Certo. Ele diz para esquecer também os erros. Não no sentido de não aprender com eles, claro, mas de não ficar paralisado pela culpa. Ele sugere que, se a gente entregar para Deus, até os erros podem virar matéria-prima para ele refazer o vaso. Lembra da história do oleiro, em Jeremias 18? Lembro, sim. Refazer o vaso quebrado. Isso. E o mais surpreendente, ele diz para esquecer até as realizações, os sucessos do passado. Esquecer as conquistas? Peraí, isso vai contra quase tudo que a gente ouve sobre celebrar vitórias, construir autoestima. Qual é a lógica dele aí? Pois é, parece contraintuitivo, né? A lógica dele é evitar a complacência, evitar o orgulho espiritual,
Aquela sensação de, já cheguei lá. Hum, Esquecer as realizações passadas seria um jeito de manter a dependência de Deus hoje, de continuar avançando, buscando mais, sem ficar acomodado no que já foi feito. É parte dessa dinâmica de morrer continuamente para o eu, que inclui até o eu bem-sucedido. entendi a lógica. É desafiadora, mas entendi. E sobre o futuro? Por que ele diz que Deus geralmente mantém o futuro escondido da gente? Ele apresenta isso, o ocultamento do futuro, como um ato de misericórdia de Deus. A ideia é que, se a gente soubesse tudo o que vem pela frente, tanto as alegrias quanto as tristezas, a gente poderia ficar ou paralisado de medo por causa das dificuldades futuras, Verdade. ou então complacente, relaxado demais por causa das bênçãos futuras. Não saber nos força a viver um dia de cada vez, a depender de Deus para o próximo passo. Faz sentido. Ele cita aquela promessa de Deuteronômio 33:25. A tua força será como os teus dias. Ou seja, a força vem na medida da necessidade, no dia do desafio, não como um estoque antecipado. Uhum. E isso reforça a necessidade de confiar na orientação de Deus momento a momento, mesmo quando o caminho é difícil, é incerto, como ele ilustra com a jornada de Paulo para Roma, né? Cheia de percalços, mas guiada por Deus. Viver o presente, confiar, isso parece exigir um ritmo bem diferente do nosso mundo acelerado, né? E ele fala sobre isso também, sobre a importância da quietude, certo? Fala assim. E esse é um ponto final bem crucial no material que a gente tem. Bill Hymers enfatiza que a vida espiritual autêntica não é só correria, só atividade, por mais bem intencionada que seja. Certo. Ele ressalta a necessidade do repouso. Cita o Salmo 23. Ele me faz repousar. Ele valoriza as pausas, compara com as pausas na música, que são essenciais para a beleza da melodia. Cita até o John Ruskin sobre isso. Interessante essa comparação. E vai além. Sugere que até períodos de inatividade forçada, tipo uma doença, um contratempo, podem ser oportunidades preciosas para o crescimento interior, para ouvir Deus mais claramente, longe do barulho todo, externo e interno. Então a quietude não é perda de tempo, mas um ingrediente essencial mesmo. Exatamente. O texto coloca a devoção pessoal, aquele tempo dedicado a estar com Deus, ler a Bíblia, orar como prioridade, acima do ativismo externo. Uhum. Tem uma citação bem forte de um tal S.D. Gordon que resume isso. Podemos fazer mais do que orar depois de havermos orado, mas não podemos fazer mais do que orar enquanto não tivermos orado. Nossa, forte mesmo. A ideia é que a força de verdade, a eficácia na ação, nasce dessa conexão, que é cultivada na quietude. Ele menciona até o exemplo da montanha coreana de oração como testemunho do poder que brota da oração focada persistente. Entendi. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que, nessa perspectiva, a fonte da força, da sabedoria, da direção, não está na agitação, está na comunhão íntima com Deus. Uau! Resumindo, então, essa nossa exploração. Seu destino é a cruz, nos joga na cara uma visão bem desafiadora, né? Bill Hymers defende que a cruz é muito mais que um símbolo ou um evento lá do passado. É um princípio ativo, diário, de entrega do eu. Uhum. É o caminho desconfortável, mas segundo ele é o único caminho para uma santificação que transforma de verdade. E a fonte de uma autoridade espiritual que nasce paradoxalmente dessa entrega total. Foi uma análise intensa dessas ideias. Obrigada por compartilhar tudo isso. Intensa mesmo. E talvez um pensamento final que fica aqui martelando, sabe, a partir dessas fontes todas, seja justamente essa tensão constante entre a entrega inicial, a crise e o viver essa entrega dia após dia, falha após falha. Essa tensão é real. Se a cruz, como Bill Hymers descreve, é de fato o trono, o lugar do verdadeiro poder espiritual, como seria a gente encarar nossos momentos de dificuldade, de renúncia forçada, de ego ferido?
Talvez não só como perdas, como fracassos que a gente tem que evitar a todo custo, mas, seguindo a lógica dele, como as ocasiões onde, paradoxalmente, essa autoridade que vem da entrega pode ser mais real. Nossa. Fica essa reflexão, né? Sobre o quão contracultural e desafiador é tentar viver essa vida crucificada num mundo que grita o tempo todo pra gente: salva-te a ti mesmo. É algo pra gente pensar.